Bom, então eu vou lembrar aqui um pouco do amostrador de Gibbs. Então vocês lembram lá da aula passada, o amostrador de Gibbs, a gente usava as distribuições condicionais completas, que são essas aqui, ó. Então aqui é o θi dado o θ menos i. Então se eu tenho um vetor de parâmetros θ, o que a gente faz? Eu pego a posteriori, a distribuição a posteriori, que é a verossimilhança vezes a priori, e aí eu faço para cada θ isolado. Então vamos supor, eu tenho lá a posteriori dos θs, né, θ1, θd, e aí eu vou olhar o θ1. Então, o que é uma distribuição condicional completa? Eu vou, por exemplo, com relação a θ1. Então, eu vou olhar a cara do θ1. Então, se eu imaginar só o θ1 como sendo a variável aleatória e todo o resto, tudo que não é θ1 é constante, então será que se eu imaginar só o θ1 como sendo a variável aleatória, será que a distribuição é conhecida? Então, será que eu chego numa normal, numa distribuição gama, numa beta, em alguma uma coisa conhecida? O θ2, então se eu fizer o θ2, será que tem uma cara de uma distribuição conhecida? Se eu imaginar só o θ2 como sendo a variável aleatória, o resto constante, então será que tem uma cara conhecida? E assim por diante. Então, o que acontece? Se todos os parâmetros daquela distribuição que eu estou trabalhando, se eu olhar marginalmente a posteriori só com relação a cada um dos θi's, se todos eles tiverem uma cara conhecida, eu posso amostrar um ponto dessa distribuição com essa cara conhecida. E aí é só gerar pontos dessa distribuição, sem nenhuma taxa de aceitação ou rejeição. Então a programação fica bem mais simples, né? Então a gente fez um exemplo da distribuição normal. Eu vou pegar aqui o exemplo que a gente fez na aula passada. Deixa eu ver aqui. Aqui. Então aqui é a ideia, né, que a gente viu na aula passada, né? Então, para vocês lembrarem um pouquinho da MCMC, eu dou um chute inicial para os θs, né? O θ1, θ2 até um θd. E aí esse efeito aos poucos vai diluindo e chega uma hora que a distribuição entra em equilíbrio. Então, esses aqui seriam os pontos da distribuição a posteriori. E aí a gente fez um exemplo. Então, relembrando aqui, a gente vai revisitar aqui o exemplo da aula passada. Seja x1, xn e d como distribuição normal com média mi e variância sigma 2. E aí, para facilitar aqui o cálculo das condicionais completas, eu chamei o φ, o sigma 2, na verdade, eu chamei de 1 sobre φ. Então, o φ ele é o chamado parâmetro de precisão. Então, ele é o inverso da variância. Então, se a variância é grande, a precisão é baixa. Se a variância é pequena, a precisão é alta. Então, esse vai ser o nosso... A gente vai trabalhar com esse parâmetro aqui. Então a nossa densidade da normal, a gente escreve desse jeito aqui. Então, a densidade da normal que vocês estão acostumados a ver é essa aqui. Então, essa aqui é a que vocês aprenderam a ver, né? Todos os livros têm essa distribuição. Mas aí, na inferência bayesiana, a gente trabalha desse jeito aqui. E aí a densidade fica desse jeito. Então, a inferência bayesiana, geralmente, quando trabalha com variância do normal, trabalha com a precisão, com o φ, não com o sigma 2. Então, com essa densidade, a gente construiu a verossimilhança, está na linha de baixo, né, a verossimilhança. A gente abriu as contas um pouco, né, da verossimilhança, colocou de uma forma mais simples. E aí atribuiu uma distribuição a priori para o mi e para o φ, né? Então, o mi, como é um parâmetro que varia de menos infinito a mais infinito, a gente atribuiu uma priori normal. Então, uma normal com média mi0 e variância sigma 0 ao quadrado. Então, isso aqui, quais são os valores dessa priori? Depende muito do conhecimento que o pesquisador tem com relação a esse fenômeno que a gente vai trabalhar, por exemplo. E aí, para o φ, uma distribuição positiva. Então, o φ, como ele é positivo, atribui uma distribuição gama. E aí, aqui tem a cara, né, da priori do mi e a priori do φ. E aí, o que a gente fez no passo seguinte é encontrar a posteriori. Então, a posteriori nada mais é do que a junção da verossimilhança com as duas priores, que está aqui na linha de baixo. Então, essa aqui é a posteriori. Então, essa aqui é a posteriori do φ e do mi. Bom, então será que ela tem uma cara conhecida? Então, para encontrar as condições completas, eu tenho que olhar uma de cada vez, do mi e do φ.
Então, o que seria a condicional completa do φ? Então, se eu imaginar só o φ como sendo variável aleatória, será que ele tem uma cara conhecida? Então, a gente descobriu que sim. Então, a gente descobriu aqui embaixo, ó, a gente fez as contas, né? Não vou repetir assim, que é a aula passada, vocês podem ver a gravação, mas a gente descobriu que a condicional completa do φ é uma gama, com o primeiro parâmetro sendo esse, o segundo sendo esse aqui. Então, para eu gerar um ponto do φ, é só gerar um ponto dessa distribuição gama. E do Mi? Do Mi a conta foi um pouquinho maior, né? Então, o Mi, mas a gente conseguiu chegar numa forma conhecida. Então, se eu juntar a posterior e ver só o que depende de Mi, a gente conseguiu enxergar que o Mi tem essa distribuição aqui. Deixa eu postar um pouquinho mais para cá isso aqui, pronto. Então, a gente descobriu que o Mi dado φ x tem essa distribuição normal. Então, é assim que vai funcionar o algoritmo. Então, o algoritmo eu vou gerar simultaneamente. Eu vou dar um chute inicial para o Mi, para o φ, e eles vão atualizando simultaneamente. Então, eu gero o passo seguinte do Mi com aquela R-norm que eu encontrei ali no slide anterior, e eu atualizo o φ utilizando a R-gama que eu encontrei lá nos slides, acho 3 slides para trás, né, que a gente começou a fazer o φ primeiro. Então, vai acontecer mais ou menos isso, né? A cadeia ela vai, aos poucos, tirando o efeito do chute inicial e vai entrar em um equilíbrio, tanto para o φ quanto para o Mi. Então, aí, esses pontos aqui seriam os pontos da distribuição a posteriori do Mi e do Φ. Então, é isso que a gente vai fazer aqui na aula de hoje. Então, a gente vai fazer um exemplo na aula de hoje. Então, eu vou abrir aqui o R. Pronto, então se vocês quiserem tentar fazer junto comigo aqui no R, vocês podem abrir também. Então, vocês abram aí o R, né? E aí, mas se não tem problema, essa aula está sendo gravada, né? Então, se quiserem ver depois na gravação, da gravação que vocês podem ficar pausando, né? Então, eu entendi essa linha aqui, não está digitando muito rápido o script, vocês podem pausar. Então, eu vou começar aqui o R. Então, eu vou pegar aqui como exemplos da vazão de dados do Rio Nilo. Então, esses dados aqui, eles estão aqui no R, data, Nile. Data, Nile. Eu vou mostrar um pouco esses dados aqui, histograma do Nile. Então, eu vou rodar aqui, ó. Data Nile, abrir o Nile, histograma. Então, esses aqui são os dados do Rio Nilo. Então, esses aqui são os dados do Rio Nilo, ó, o histograma dos dados, os dados brutos estão aqui, ó, deixa eu colocar aqui no R para ele mostrar. Ele dá um Enter, ó, são cento e tantas observações, ó, 97, são 100 observações de evasão dos rios do Rio Nilo. Então, são 100 observações, tem até como se fosse X1, X2, X100, né? E esse aqui é o histograma. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar ajustar os dados do Rio Nilo pela distribuição normal. Então, eu vou supor que o X1, Xn é ID normal com média Mi e precisão Φ, né? O sigma 2, que é 1 sobre Φ. Então, o que eu vou fazer agora é fazer a estimação bayesiana desses parâmetros, do Mi e do Φ. Eu vou encontrar um estimador para o Mi e para o Φ e um intervalo de confiança para o Mi e para o Φ. Então, eu vou utilizar a inferência bayesiana para encontrar os valores. Bom, então, o que eu preciso fazer primeiro? Então, o que eu vou fazer, eu vou aplicar aquele algoritmo lá do amassador de Gibbs para esses dados do Rio Nilo. Então, ele vai fazer a estimação do Mi e do sigma 2. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar vetores. Deixa eu escrever um pouco da história. Então, vou colocar aqui x1, xn, é id normal, com média Mi e variância 1 sobre Φ. Então, vai cair naquele problema lá da... Aí, com essa normal, média, Mi, variância sobre Φ, a verossimilhança fica igual ao que eu escrevi ali no slide, né? Então, deixa eu mostrar aqui a verossimilhança. Então, essa aqui, né? Então, tem lá os xis dos dados do Rio Nilo. Então, essa aqui é a verossimilhança. E aí, eu tenho que atribuir uma distribuição a priori para o Mi e para o sigma 2. Para o Mi e para o Φ, desculpa. Para o Mi e para o Φ. Então, para o Mi, eu vou atribuir uma normal.
Então, vou colocar aqui, ó, distribuições, atribuir os valores da distribuição a priori. Bom, então vamos voltar ali. Então, olha só, para o Mi, eu coloquei uma normal Mi0 e variância sigma 0 ao quadrado. Então, eu vou chamar aqui, eu vou atribuir aqui no R Mi0, no 0, e aqui sigma 0 ao quadrado. Vou atribuir esses valores aqui que eu vou usar no programa. Bom, então eu vou perguntar para o pesquisador lá, né, onde que ele acha que vai estar mais ou menos a média da vazão do Rio Nilo. Então, ele vai chutar um valor para mim. Então, vamos supor que ele vai falar que ele acha que a média é, vamos pensar aqui 700, por exemplo. Então, 700. E o sigma 2. Então, eu vou perguntar para ele, né, para o cara que é especialista, onde que ele acha que vai estar a variância dos dados do Rio Nilo. Então, a gente pode perceber mais ou menos que, assim, né, eu vou perguntar para ele, né, mais ou menos com que certeza que ele tem que vai estar perto de 700. Ele pode falar assim o seguinte para mim, ó, eu tenho quase certeza que a média vai estar entre 400 e 1000, por exemplo. Então, ele pode garantir isso para a gente. Então, se ele falar que ele tem quase certeza que a média vai estar entre 400 e 1000, eu poderia pensar o seguinte, então, 2 desvios padrões para baixo e 2 desvios padrões para cima é que fazem o intervalo de confiança de 95%. Então, eu poderia pensar o seguinte, então, 2 desvios padrões é igual a 300. Então, quer dizer que um desvio padrão é 150. Então, a variância a priori poderia ser o quê? Poderia ser o desvio padrão ao quadrado. Então, vou colocar 150 ao quadrado. Então, essa aqui vai ser a distribuição a priori. Então, essa informação, suposto que o pesquisador me deu essa informação. Se ele não deu nenhuma informação, ele não tem certeza de nada, eu faço o seguinte, eu coloco uma variância bem grande aqui. Então, uma coisa que a gente pode fazer na inferência bayesiana é quando eu não tenho nenhuma informação a respeito do parâmetro, eu coloco essa variância bem grande. Então, esses são os valores da priori. Agora eu vou encontrar aqui para o sigma 0, ó, uma gama AB. Então, para o φ, desculpa, a priori para o φ vai ser uma gama AB. Então, o que acontece na gama? Vamos supor que então eu pergunto para o pesquisador, né, onde que você acha que vai estar a variabilidade desses dados do Rio Nilo? Então, se ele não tem nenhuma ideia de qual seria esse valor, uma estratégia seria chutar um valor A e B bem pequenininho. Por quê? Porque quando eu faço A e B bem pequenininho, o que acontece? A variância da priori é o quê? É A sobre B ao quadrado. Então, ficaria 0,0001 sobre 0,001 ao quadrado. Então, isso aqui ficaria 10.000. Então, geralmente, em inferência bayesiana, a gente faz isso. Quando a gente atribui uma priori com distribuição gama e não conhece nada a respeito desse parâmetro, a gente coloca uma variância bem grande. Escolhe os parâmetros, né, A e B, de tal maneira que a variância seja bem grande. E uma maneira seria escolher A e B bem pequenininho. Então, aqui eu vou escolher. Então, aqui no caso o A vai ser 0,0001 e o B é igual a 0,0001. Bom, então determinei qual é a minha distribuição dos dados, que é a normal, determinei os meus parâmetros da priori, agora eu vou inicializar as cadeias do MCMC, onde eu vou guardar os resultados. Então, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora é criar um vetor onde eu vou guardar essa cadeia toda, tanto do Mi quanto do Φ. Então, eu vou fazer isso aqui milhares de vezes, né? Como eu falei lá nas aulas anteriores, eu tenho que gerar isso aqui milhares de vezes, de tal maneira que eu tenha muitos pontos, né, da distribuição posterior do Mi e do Φ. Então, eu vou inicializar um vetor. Então, vamos supor que eu quero gerar 10.000 pontos aqui. Então, eu quero gerar 10.000 pontos do Mi e 10.000 pontos de Φ.
Então, eu vou criar um vetor onde eu vou guardar esses resultados. Então, criar vetor de mi e φ, onde para guardar os resultados. Guardar resultados. Resultados. Então, eu vou chamar, por exemplo, mu-mc. Então, a primeira coisa que eu tenho que decidir é quantos pontos eu quero daquela cadeia. Então, esses pontos que eu crio são chamados de iterações do algoritmo. Né? Ele vai fazendo a etapa 1, 2, 3 até a última. Então, eu vou declarar aqui quantas iterações que eu quero no algoritmo. Então, eu vou colocar um número bem grande aqui, eu vou colocar 10.000. Vou colocar 10.000. E aí eu vou inicializar esses vetores. Então, eu vou criar o mu-mc, onde eu vou guardar o mi. Então, o mu-mc vai ser um vetor de tamanho 10.000. Então, vai ser um array. Vou inicializar com um vetor de 0 de dimensão iterações. Então, aqui é onde eu vou guardar. Então, quando eu for começar a fazer o MCMC, o for do MCMC, ele vai guardando no mu-mc. mu-mc1, mu-mc2, até o final da cadeia, até a 10.000. E a mesma coisa vai valer para o φ. Então, φ mc vai ser igual a array 0c iterações. Iterações. Então, é onde eu vou guardar os valores do mu e do φ. Então, é onde ele vai guardar toda a história que acontecer aqui e toda a história que acontecer aqui, tanto para o mi quanto para o φ. Bom, mas para eu contar essa história aqui do mi e do φ, eu tenho que começar de algum lugar. Eu tenho que dar um chute inicial para os parâmetros. Então, para o mi e para o φ. Eu vou dar um chute inicial para eles. Então, eu tenho que dar um chute inicial. Então, o primeiro passo aqui, antes de começar a fazer o MCMC um por um, eu tenho que colocar o chute inicial. Então, dá o chute inicial para os parâmetros. Para os parâmetros. Então, eu vou dar o chute inicial para os parâmetros. Então, o que é o chute inicial? É o mu-mc no começo da história, ou seja, na posição 1. E o φ-mc na posição 1. Então, por exemplo, a média desses dados aqui, dos dados do Rio Nilo. Então, se eu olhar o histograma, eu vou dar um chute inicial, eu poderia dar um chute inicial mais ou menos em torno de 900, né? Assim, acho que 900 seria um chute inicial bom, né? Então, cada um poderia dar um chute inicial, mas acho que se eu começar o chute inicial 900, seria um resultado, assim, bom, né? Então, eu poderia colocar aqui 900. Mas só para mostrar a eficiência do algoritmo, vou mostrar para vocês que mesmo dando um chute inicial muito ruim, 2.000, por exemplo, vocês vão ver que ao longo das cadeias lá, ele vai chegando próximo da média que seria mais razoável, né? Então, eu vou começar aqui com um chute inicial bem ruim, 2.000, por exemplo. Vocês podem começar com o chute que vocês quiserem. Então, isso aqui, essa parte do script aqui, vocês podem dar o chute inicial que vocês quiserem aqui. Agora, o φ, que é a precisão, o que é o φ? É 1 sobre a variância, né? Então, uma maneira de eu pensar num chute inicial seria mais ou menos tentar imaginar qual seria a variância desses dados. Então, eu poderia pegar aqui, por exemplo, a variância do Nilo. Então, 28.600, né? Então, o que é o φ? O φ é 1 sobre a variância. Então, vai ser um valor bem pequeno, né? Precisão. Então, vou colocar, por exemplo, um chute inicial, sei lá, 0.01. 0.001. Vocês podem colocar aqui qualquer valor. Eu acho que mesmo que vocês coloquem um valor muito pequeno, muito grande aqui, o algoritmo, ao longo do tempo, ele vai chegar no valor correto da precisão. Então, eu dei um chute inicial para os parâmetros, né, para o mi e para o φ. Bom, então o que a gente vai fazer agora é o MCMC. A gente vai rodar o MCMC. A gente vai atualizar o mi e o φ utilizando a regra do MCMC.
Então, o que eu vou fazer agora... Cadê? Então, eu vou ter que gerar. Dei um chute inicial para o mu MC1 e para o φ MC1. Aí eu vou gerar um mu MC2, gerando um ponto dessa normal aqui. E vou atualizar o φ, gerando essa gama aqui. Então vai ser uma gama, a gente chamou de gama 1B1, não foi? Tá vendo? Gama A1B1. Então esse aqui é uma gama A1B1. E ali vai ser uma normal, né? Então essa normal aqui. Então é como se essa normal aqui, isso aqui fosse a média da posteriori, né? Da condicional completa, o μ1. E a variância do sigma, da posteriori, que é o sigma 1 ao quadrado. Bom, então eu vou gerar o mi desse jeito e o φ daquele jeito lá. Então, voltando aqui, o φ desse jeito. Por qual que eu vou começar? Tanto faz. Eu posso começar por qualquer um dos dois. Então, agora eu vou inicializar aqui o MCMC, né? Então, vou começar o MCMC. O mostrador de Gibbs, né? Então, do passo 2 até o final, até a última iteração, eu vou atualizar sempre utilizando aquela regra, né? Então, do passo 2 até o passo final, lá até o 10.000, né, que eu coloquei aqui, a gente vai... Então, deu o chute inicial, então as atualizações seguem a mesma regra, né? Então, o φ vai ser aquela R gama e o mi vai ser aquela R nome. Sempre vai ser assim, ele sempre vai atualizando desse jeito, né? Então, eu vou criar um for onde eu vou escrever aqui todo MCMC. Então, for i de 2. Então, ele começa em 2, por quê? Porque 1 é o chute inicial. Então, 1 é o chute inicial, então a partir do 2 é que vai começar. Então, de 2 até iterações, aí eu vou abrir uma chave aqui onde eu vou colocar as atualizações. Então, eu vou atualizar os dois parâmetros da normal, o mi e o φ. Por qual dos dois eu começo? Tanto faz, eu posso começar por qualquer um dos dois, tanto pelo mi quanto pelo φ. Eu vou começar pelo φ porque foi o que a gente fez primeiro na aula passada. Então, eu vou colocar aqui atualizando o φ. Então, o φ... Então, como é que eu atualizo o φ? Vamos voltar ali na aula anterior, ó. O φ vai ser uma gama A1B1, ó, tá vendo? Então, A1 é n sobre 2 mais A. O A1, né, desculpa, o A1 é n sobre 2 mais A, e o B1 vai ser 1 sobre 2, somatória de xi menos mi ao quadrado mais B. Então, eu vou escrever desse jeito. Então, só para não... Então, eu tenho que fazer uma R gama disso aqui. Só para não ficar muito grande lá o programa, a minha linha do R gama, eu vou primeiro chamar esse pedaço de A1, depois esse pedaço de B1, e na linha seguinte eu vou fazer uma R gama A1B1, para não ficar muito grande. Então, vou escrever aqui o A1 é igual a n sobre 2 mais A, e o B1 vai ser o quê? Vai ser a soma de x menos mi ao quadrado mais b, tudo isso sobre 2, né? Não, é só um... Deixa eu ver aqui, vamos voltar. Aqui, ó. Não, é só essa somatória que é dividida por 2, o b não é. Somatória de x menos mi ao quadrado sobre 2. Então, vou colocar aqui, vai ser 1 sobre 2, né? Vou colocar em parênteses aqui para 1 sobre 2, 1 sobre 2, vezes a soma de x menos mi ao quadrado mais b. Bom, tem algumas coisas que eu tenho que mudar aqui. Então, olha só, eu estou atualizando o φ, o A1 é n sobre 2 mais A. Então, o que é o n? O n é o tamanho da amostra. Aqui no programa, eu ainda não disse o que é o n, ó. Tá vendo? O n é o tamanho da amostra, então eu tenho que declarar.
aqui lá no começo, dados do Rio Nilo, eu tenho que declarar o que é o N, porque eu vou usar ele. Então, o N vai ser o quê? Vai ser o lente do Nilo. Pronto, agora ele vai saber o que é o N. Só tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes um programa escreve N, X, mas só que nos dados eu não declarei exatamente do mesmo jeito. Então, tá vendo? N igual a 100. Ok. Pronto, então eu declarei o N sobre 2 mais A. O A era o quê? O A era a priori do φ, ó. Tá aqui, tá declarado. E o B1 é 1 sobre 2, soma de x, mas qual o x? A soma de xi lá no ano passado eu escrevi o xi lá, a soma de xi. Xi são os dados, mas nesse caso quais são os dados aqui? São os dados do Rio Nilo. Então tem duas opções para vocês. Ou vocês chamam isso aqui, em vez de chamar de x, eu chamo de Nilo, que é os dados que eu estou trabalhando, ou lá no começo, né? Eu declaro aqui no começo, x igual a Nilo, eu trabalho com x direto. Eu acho melhor fazer isso aqui, chamar os dados do Nilo de x, por quê? Porque aí fica igual a verossimilhança lá, as contas que a gente escreveu na aula passada. Então, eu chamo os dados de x, deixa eu atualizar aqui, porque aí toda vez que eu chamar o x aqui no programa, eu já sei que é os dados do Rio Nilo. Então, x, já atribuí, né, que o x são os dados do Rio Nilo, x menos μ ao quadrado, mas que μ é esse? Então, esse μ aqui é o μ lá do MCMC. Eu estou atualizando dois parâmetros, o φ e o μ. Então, esse μ aqui vai ser o μ do estado anterior do MCMC. Então, o que eu falei na aula passada? Ó, deixa eu lembrar aqui. Então, o que eu vou fazer primeiro? Então, esses traços, essas linhas amarelas que eu ilustrei aqui para vocês lá no final da aula. Eu dei um chute inicial para os dois. Aí eu vou para o primeiro passo do φ. Então, para atualizar esse φ aqui, eu preciso do μ. Então, para eu ir para o φ2, eu preciso de qual μ? Eu preciso do primeiro μ. Então, eu vou pegar o μ do instante anterior. Então, para atualizar o φ, eu preciso desse. Então, eu vou pegar o φ do passo anterior. Então, toda vez que eu vou atualizar o φ, eu preciso conhecer qual é o μ do estado anterior. Por quê? Porque ele faz parte do parâmetro. O μ é um parâmetro da condicional completa do φ. Então, quando eu estou na interação I, eu vou pegar o μ, MC, da interação anterior. Então, vou pegar lá o anterior do μ, que vai ser a parte do meu B1. Bom, então aqui eu tenho o A1 e o B1, agora eu posso gerar o próximo φ, eu vou atualizar o φ. Então, eu estava lá no φ do passo anterior, agora eu vou atualizar o φ do passo atual. Então, o φ MC do passo I, ou seja, por exemplo, começa no passo 2, né? Então, o φ MC do passo 2, ele vai ser o quê? Vai ser uma gama, um ponto da gama, né? Então, eu vou gerar só um ponto da gama com parâmetros A1 e B1. Então, dessa maneira, ele vai gerar um ponto do φ. Então, terminou aqui a atualização do φ? Terminou. Então, atualizei o φ. Agora, eu vou me preocupar agora com outro parâmetro, que é o μ. Então, agora eu vou atualizando o μ. Bom, então como é que eu atualizo o μ? Baseado na condicional completa do μ. Então vamos ver lá, nas contas que a gente fez na aula passada, quanto que deu a condicional completa do μ. Então olha só, então na aula passada a gente chegou nesse resultado aqui, que a condicional completa do μ vai ser uma normal com essa média e essa variância aqui. Então no caso vai ser o μ1, vou gerar, então o μ vai ser uma R enorme com média μ1 e variância sigma 1 ao quadrado. Então, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou primeiro escrever o μ1 em função do x, dos parâmetros lá, e depois vou escrever o sigma 1 em função dos parâmetros, e a gente vai escrever o R enorme μ1, sigma 1 ao quadrado. Então, primeiro a gente tem que escrever a média dessa condicional completa do μ, que é o μ1. Então, eu vou escrever aqui o μ1
Mi1. E aqui o sigma 1 ao quadrado. Vou chamar de sigma 1, 2. Bom, então o Mi1, então voltando aqui, ó, Mi1 vai ser o quê? Vai ser φ vezes a soma de x mais Mi0 sobre sigma 0 ao quadrado. Então o numerador vai ser esse pedaço aqui. Então Mi1 vai ser o quê? Vai ser, vou até botar um parênteses aqui no numerador, vai ser φ vezes a soma de x, né? Mais Mi0 sobre sigma 0 ao quadrado, que são os parâmetros a priori que eu declarei lá no começo. Aqui, ó. Sigma 0 ao quadrado. Bom, mas só que esse φ aqui é o φ do MC. Esse φ aqui é o φ que eu atualizei. É o φ MC. Então vai ser o φ. Então, para gerar um ponto do Mi, ó, eu dependo do φ que eu atualizei. Então, tá vendo? Para atualizar o Mi, eu vou pegar o φ que eu acabei de atualizar. Então, como eu atualizei o φ primeiro, φ MC1, eu vou precisar dele para atualizar o Mi. Então, o que eu fiz aqui no programa? Atualizei o φ, e aí eu vou pegar ele como sendo o meu φ atualizado para eu poder atualizar o Mi. Então vai ser o φ. Qual φ? É o φ MCI, que é aquele que está mais atualizado, que eu acabei de atualizar. Então essa parte aqui é no numerador, e aí no denominador, como é que vai ficar a parte do denominador? Eu vou até aumentar aqui um pouco, vai ficar um pouco grande. Então olha só, o denominador vai ser o quê? Vai ser 1 sobre... desculpa. Aqui é o numerador, né? O denominador é isso aqui. N vezes φ mais 1 sobre sigma 0 ao quadrado. Então, o denominador vai ser N, que é o tamanho da amostra, né, vezes o φ. Qual φ? O φ que eu atualizei, φ MC I mais 1 sobre sigma 0 ao quadrado. Então, essa aqui é a média da posteriori. Agora eu vou escrever a variância. A variância é um pouquinho menor, né? Então, a variância... Aqui é o sigma 1 ao quadrado, olha, vai ser 1 sobre Nφ mais 1 sobre sigma 0 ao quadrado. Então, o numerador é só 1, né? E o denominador que é um pouco maior, né? Que é essa conta aqui. Então, vai ser 1 sobre... Aí, vou colocar um parênteses para o denominador, né? N vezes φ. Qual é o φ? O φ que eu atualizei. φ MC I mais 1 sobre sigma 0 ao quadrado. Pronto, agora eu tenho a média e a variância da condicional completa, agora é só gerar a atualização do Mi. Então, eu vou ter que o mu MC I, atualizando ele vai ser o quê? Ele vai ser uma R nome. Vou gerar um ponto da R nome, né, com média Mi1 e variância sigma 1 ao quadrado. Então, vou gerar esse R nome aqui. Só um aviso aqui para vocês. No R, quando eu faço o comando rnome, o que acontece? O comando rnome, vou dar até um help aqui para vocês. Olha só, quando eu faço rnome no R, o que acontece? Olha só, rnome, ó, quantos pontos que eu quero gerar, N, a média, mas só que o segundo argumento do rnome é o SD, não é a variância. Então, só tem que tomar cuidado com isso, né? Quando eu coloco o rnome no R, qualquer coisa com nome no R, rnome, denome, pnome, qnome, o argumento que eu tenho que colocar aqui, na verdade, é o desvio padrão, não é a variância. Então, é um pouco diferente dos livros, né? Nos livros, a gente está acostumado a chamar rnome os parâmetros, a média e a variância. Mas só que no R tem essa diferença. Então, é muito comum ter esse erro nas pessoas confundirem. Então, a gente vai chamar aqui, isso aqui vai ser o desvio padrão. Então, o que acontece? Lá no programa, quando eu chamo rnome, o que eu tenho que colocar aqui é o desvio padrão. E o que eu tenho aqui é a variância.
Então, para eu colocar o desvio padrão, o que é o desvio padrão? Ele é a raiz da variância. Então, aqui no R, eu tenho que colocar SQRT da variância, que aí sim eu vou ter o desvio padrão da condicional completa. Então, aqui é só por questão de notação do R mesmo. Então, o R chama isso aqui de esse argumento que eu tenho que colocar aqui depois da vírgula da média é o desvio padrão e não a variância. Então, é importante ter esse cuidado. Bom, então ele vai atualizar. Então, vou botar para rodar aqui o MCMC. Então, o que ele vai fazer? Dentro desse for aqui, é que ele vai fazer tudo. Ele vai rodar essas cadeias aqui. Ele vai fazer 10 mil vezes. Então, ele vai. Como eu coloquei 10 mil iterações, né? Lá na variável que eu declarei de iterações, coloquei 10 mil. Ele vai fazer 10 mil pontinhos para o mi e 10 mil pontinhos para o fi. Então, ele vai fazer tudo isso dentro do for. Então, eu vou botar aqui para rodar. Eu vou botar para rodar desde o começo, né? Porque vai que eu esqueci alguma coisa. Vou colocar aqui o histograma, né? Eu tinha mandado ali fazer os dados. Chamei o X, né? Para ficar mais fácil escrever o programa. N, o comprimento da amostra. Aqui são os valores das priores, ó. As priores do mi, as priores do fi. Aqui interações, 10 mil. O fi. Ao chute inicial. É um chute inicial bem ruim para os dois, para vocês verem que ele vai, ao longo do tempo, ele tira esse efeito do chute inicial. E aqui eu vou começar a mostrador de Gibbs. Então eu vou escrever todo o for. Pronto, ele rodou bem rápido. Então, uma vantagem do amostrador de Gibbs, em comparação com o Metropolis, ele roda bem mais rápido. Como é só gerar ponto, não precisa ficar aceitando, rejeitando, ele roda bem rápido. Então, ele rodou. Agora a gente vai ver os resultados. Então, olha só, vou colocar aqui o MU-MC e vou colocar aqui o FI-MC. Vou colocar um print aqui na tela para vocês, ó, do Mi e do FI. Do FI eu fiz alguma coisa errada porque saiu duas colunas. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Era para sair só uma coluna do FI. Eu fiz alguma coisa que ele declarou errado aqui. Deixa eu ver. Exatamente do FI, né? O FI MCI, vai ser uma R gama. X, será que o problema? Não, o problema não é no X, deixa eu ver. Deu algum problema aqui, e-mail, soma de XI. Vou começar de novo, porque do Mi ele fez certo, ó, do Mi ele fez os 10 mil pontos, mas do FI ele fez. Ele nem fez os 10 mil, né? Ainda ficou faltando um aqui. Deixa eu ver aqui. 0. Aqui eu vou colocar um MC. 1. MC1, que é o chute inicial. Então, na hora de atualizar o FI, deixa eu ver aqui, igual a 2. Vou rodar só a segunda interação para ver o que aconteceu aqui. Então, B1. Não. B1. Correto. MC. Não, aqui ele fez certo aqui. Não sei por que o FIMC aqui está mostrando duas linhas aqui. Não sei se ele pegou de algum outro lugar. Aqui tá certo. Sejam os dados. C, MC. Tá.
Aqui é um. Quando ele gera um ponto, ele gera só um ponto mesmo. Coloco. Eu sei que está acontecendo, que ele está gerando duas colunas aqui no fio. Alguma coisa com relação ao R. Deixa eu ver aqui, pode ser algum erro de dimensão dos dados. Deixa eu ver, dados do Rio Nilo. Ele está gerando alguma coisa aqui de diferente aqui. Ele faz certo a 1 e B1. B1A aqui. Não, isso aqui não estava aqui, não. B1, B1. Deixa eu ver aqui o que ele roda aqui pra gente. Ele está mostrando 2 pontos. Então, MUMC, deixa eu fazer aqui o histograma do MUMC. MUMC, ó. Esse aqui é o MUMC. Eu vou fazer as cadeias aqui do MUMC. Então, o que eu vou fazer aqui é o MUMC, eu vou plotar essa cadeia aqui, mas só que eu vou plotar agora com 10.000. Então, vou fazer aqui o plot.ts. O plot, vou colocar aqui. O plot.ts do MUMC. Então, tá aqui, ó, a cadeia, ó. Então, perceba o que aconteceu aqui, ó. Então, são os 10.000 pontos. Então, o que aconteceu aqui? O chute inicial que eu dei foi muito ruim. Lembra que eu dei um chute inicial 2.000? Então, o que aconteceu aqui? Ele foi diminuindo, né? Então, o que acontece aqui? Ele foi diminuindo. Ele tá meio bem tá variando muito no começo, né? Então, 2.000 chegou a baixar para 500, mas aos poucos ele foi equilibrando, ó, tá vendo? Ó? Aos poucos ele foi indo para um patamar de mais ou menos 900, que era mais condizente com o histograma dos dados. Então, o efeito do chute inicial ele foi sendo removido aos poucos, né? Aqui não dá para ver muito porque eu tenho muitas iterações, 10.000, né? Então, é como se aquele pedaço do chute inicial aqui do gráfico ele ficasse achatado, né? Então, ele está mostrando praticamente tudo, né? Então, eu vou mostrar aqui o efeito do chute inicial, ó. Então, se eu colocar aqui o MUMC, eu vou mostrar para vocês as 10 primeiras iterações, ó. MUMC de 1 até 10, por exemplo. Então, olha só. Eu dei um chute inicial de 2.000. Aí, de 2.000, ele gerou um ponto muito baixo. Ele viu que o chute estava muito alto, ele tentou descer e desceu demais. Desceu para 550. Então, mas aí, na próxima iteração, ele viu que desceu demais, foi para 912. E a partir daí, ele já entrou em equilíbrio, tá vendo? Ele fica sempre no patamar de 900 e pouco. Então, uma coisa interessante do amostrador de Gibbs é que ele consegue atingir rápido um equilíbrio, ele tira rapidamente o efeito do chute inicial. Então, aqui, o efeito do chute inicial está só nas duas primeiras. Ó. Se eu tivesse dado um chute inicial, por exemplo, para vocês verem aqui, ó, vou dar um chute inicial, em vez de ser 2.000, eu vou colocar, por exemplo, 5.000. Se eu desse um chute inicial em 5.000, o que ia acontecer? Ó? Então, olha só, 5.000 foi para 837, já chegou perto dos 900. Então, independente do chute inicial que eu der, posso dar um chute bem ruim aqui para a média da vazão dos dados. Ele vai atingir o equilíbrio, assim, e pelo jeito aqui ele atinge bem rápido. Então, nesse caso aqui ficou bem interessante que ele atingiu bem rápido o equilíbrio. Então, no caso do Mi, ele atingiu bem rápido o equilíbrio. E agora eu vou fazer o do fio. Plot.ts.
do FIMC. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó, o FIMC. Tá que ele gerou aqui correto, o FIMC. Eu acho que está correto aqui, gente. Eu estava achando que eram duas colunas, mas eu acho que é o R que está fazendo. Ele está, na verdade, é só uma coluna mesmo. Então, tá certo. É eu que estou vendo coisa aqui demais. Então, aqui é 997, 998, 999 mil. Então, na verdade, é um vetor só. Ele está escrevendo, né? Ele está escrevendo dois elementos do vetor por linha, tá entendendo, gente? Então, tá correto aqui. Não tinha nada de errado. Assim, é só o jeito que ele dispôs, né? Porque se eu chamasse aqui, por exemplo, por causa que o espacinho tá pequeno, ele colocou em forma de duas colunas. Se eu der um espaço maior para ele e mandar ele imprimir o FI, tá vendo? Ó? Aí ele preenche, vai preenchendo aqui até chegar no 10 mil. Então tá correto. É só porque eu dei um espaço pequeno para ele escrever aqui. Bom, então o FIMC, qual o chute inicial que eu dei para o FIMC? 0.001. Então, o que aconteceu aqui? A mesma coisa, ó. Eu dei o chute inicial 0.001, ó, tá aqui. Esse aqui é o chute inicial para o FI. E aí ele caiu, ó. O chute inicial, ele tirou logo o efeito do chute inicial e entrou no equilíbrio. Então, eu vou mostrar do mesmo jeito que eu mostrei o começo aqui da história do FI. O FIMC, vou colocar de 1 até 10. Vou mostrar para vocês as 10 primeiras aqui do começo. Então, vamos ver aqui. Pronto. Então, tá vendo? São valores bem pequenos, né? Então, tá na escala de 10 a menos 5, né? Precisão. Bom, então o que a gente faz aqui no MCMC é basicamente tirar o efeito do chute inicial. Então, essas primeiras iterações eu posso tirar. Então, o que eu vou fazer agora é plotar aqui a série, né? Ou guardar os pontos sem esse efeito do chute inicial. Então, o que eu vou fazer aqui é guardar a série sem o efeito do chute inicial. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o MUMC receber o MUMC. Vamos supor que eu quero tirar nesse programa aqui especificamente, vocês viram que se eu tirar as 10 primeiras, as outras parece que já não tem mais efeito do chute inicial. Mas para ser mais conservador, eu vou tirar um pouco mais, né? Porque vai que num outro problema, talvez com 10 interações ainda tenha um efeito do chute inicial. Então, o que eu vou fazer aqui é tirar as 100 primeiras, por exemplo. Eu vou tirar as 100 primeiras, que aí eu tenho certeza que o efeito do chute inicial saiu. Então, eu vou tirar aqui as 100 primeiras. Vou colocar aqui, tirar as 100 primeiras. 100 primeiras. Então, o MUMC vai ser, eu vou guardar o MUMC do 101 até o final, só. Então, o que vai acontecer? Eu estou tirando as 100 primeiras, eu vou guardar da 101 até o final, até 10 mil. Então, eu vou guardar as 9.900. E a mesma coisa vale para o FI. FI-MC é igual a FI-MC, 101 até interações. Então, o que eu estou fazendo aqui, nesse passo, é exatamente isso aqui, ó. Eu estou fazendo um corte nas 100 primeiras e vou olhar só daqui para lá, daqui para o final. Então, o que eu vou guardar aqui vai ser o mu e o fi, só daqui para o final. Então, vocês vão ver que quando eu fazer agora o plot TS desses dois aqui, plot.ts, o mu-mc e o plot.ts do fi-mc, vocês vão ver que já não tem mais aquele efeito do chute inicial. Opa, é porque eu não rodei aquela parte de cima, né? Tem que rodar isso aqui também. Eu vou rodar para tirar o efeito. Então, tirou o efeito. Agora eu vou fazer o gráfico sem aquele efeito. Então, tá vendo? Então, esse aqui é o mu sem as 100 primeiras. Então, tirando as 100 primeiras, esses aqui são os meus pontos da distribuição a posteriori do Mi. E para o Φ,
também, ó, tirando o efeito das 100 primeiras, tá aqui o φ-MC. Então, esses aqui seriam os meus pontos, né, da distribuição a posteriori do φ. E aí eu posso querer olhar a distribuição do Mi e do Φ. Então, observar a distribuição a posteriori do Mi e do Φ. Então, para olhar a cara da distribuição, eu posso fazer um histograma. Vou fazer um histograma do Mu-MC. Vou fazer um histograma do Φ-MC. Então, olha só, o histograma do Mi. Ó. Então, a média da vazão do Rio Nilo, olha, tem a distribuição da média é essa aqui. A distribuição do Mi. E a distribuição do Φ? Essa aqui. Então, essa aqui seria a distribuição do Mi e do Φ. Então, com esses pontos que eu gerei, eu obtive a distribuição, e agora a gente vai fazer inferência para esses parâmetros aqui. Então, eu vou obter um estimador pontual para o Mi e o Φ. Então, o que é o estimador pontual? O estimador pontual seria o Mi chapéu e o Φ chapéu. Do jeito que a gente fazia lá em inferência, encontrava o Mi chapéu, o sigma 2 chapéu, os parâmetros lá pelo estimador de máxima verossimilhança, eu faço de maneira parecida pela abordagem bayesiana, né? Eu tenho o Mi e o Φ, e aí eu vou obter um estimador pontual para ele. Então, por exemplo, vou chamar de Mi chapéu. Seria o quê? Seria pegar aquele MC, aquela cadeia toda ó, que eu fiz aqui, tirar a média desses pontos que eu gerei. Então, se eu tirar a média desses quase 10 mil pontos que eu gerei, eu vou ter um estimador pontual para o Mi. Então, eu vou fazer a média do MC. E a mesma coisa vale para o Φ. E chapéu é igual a média do Φ-MC. Então, vou plotar eles aqui, ó, o chapéu e o Φ chapéu. Mi Φ, então vou calcular aqui, ó. Então, o Mi chapéu aqui deu 916 e o Φ chapéu deu 3,49 vezes 10 a menos 5. Então, esse é um estimador pontual. Bom, vocês não estão muito acostumados a trabalhar com Φ, né? Mas como vocês trabalharem com a variância, né? E não com o Φ. Então, o que acontece? Então, na aula passada, vocês lembram, né, da relação que existe do Φ com o sigma 2, que é tá aqui, ó. Então, o sigma 2 é 1 sobre Φ. Então, eu consigo encontrar um sigma 2 chapéu? Também consigo encontrar o sigma 2 chapéu, simplesmente fazendo essa transformação aqui. Então, se eu tenho o Φ, eu também tenho, por consequência, o sigma 2. Então, eu vou obter um estimador da variância, sigma 2. Vou obter a distribuição e o estimador da variância dos dados, o sigma 2. Então, o que é o sigma 2? O sigma 2 MC, a cadeia do sigma 2 seria fazer o quê? Aqui. Então, se eu tenho a cadeia do Mi e eu tenho a cadeia do Φ, lá embaixo, eu posso construir a mesma coisa para o sigma 2. Como é que eu construo o sigma 2? É só pegar cada pontinho aqui do Φ e fazer um sobre ele. Um sobre esse aqui, um sobre esse aqui, um sobre esse, e assim por diante, para as 10 mil. E aí eu vou ter a variância. Então, se eu pego todos esses pontos aqui e faço o inverso deles, um sobre cada um deles, eu vou ter exatamente a cadeia do sigma 2. Então, o sigma 2MC nada mais é do que 1 sobre o φ-MC. Então, tudo que eu fiz aqui para o φ-MC, eu tenho
para o sigma 2, porque um é só o inverso da outra. Se eu encontro um, obrigatoriamente eu encontro o outro. Então eu posso fazer o plot.ts do sigma 2 MC, mostrar a série dele, ó. Aqui, ó. Então aqui é a variância, ó. Então essa aqui é a série do sigma 2 MC, em torno de 30 mil, mais ou menos, né? Até para interpretar fica mais fácil, né? Fica aquele 3 vezes 10 a menos 5, vocês ficam um pouco perdidos, né? Pro FI. Então talvez é melhor fazer essa transformação depois que rodar o MCMC. Chamo o sigma 2 de 1 sobre φ, e aí a gente tem o plot TS do sigma 2, a gente tem a distribuição do sigma 2, ó, o histograma do sigma 2MC, aqui, ó, em torno de 30 mil, e aí eu tenho o estimador pontual, sigma 2 chapéu, seria o quê? Seria a média do sigma 2MC. Então, o estimador pontual do sigma 2, vou escrever aqui sigma 2 chapéu, sigma 2 chapéu. Aqui, ó, 29.216. Então, esse é o estimador para o sigma 2. Então, eu tenho o estimador tanto para o Mi, que é 916, e o estimador para o sigma 2, que é 29.216. E aí, finalmente, eu tenho o estimador intervalar. Então, vamos supor que eu quero um intervalo de confiança para o Mi e para o sigma 2. Então, lá na disciplina de inferência, né, a gente vê o estimador pontual, e depois a gente vê o estimador intervalar, que é obter um intervalo de confiança para os parâmetros. Aqui a gente vai fazer do mesmo jeito. Então, como é que a gente vai encontrar aqui um estimador intervalar? Então, quando eu faço o histograma aqui dos parâmetros, do MIMC, por exemplo, então deixa eu digitar aqui o histograma. Então, quando eu tenho a série dos pontos, eu tenho esses pontos aqui. Eu tenho 9.900 pontos do Mi. Então, eu posso tirar a média desses 9.900 pontos para encontrar o estimador pontual. Como é que eu encontro o estimador intervalar? Eu vou ter aqui o histograma do MIMC. Então, para encontrar a média desse estimador, desculpa, o intervalo de confiança desse estimador intervalar, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse histograma aqui com os 9.900 pontos e vou... Então, se eu quero um intervalo de confiança de 95%, eu tenho que escolher um valor aqui e um valor aqui, de tal forma que aqui dentro eu tenha 95% dos pontos. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que daqui para cá eu tenho que ter 2,5%, e daqui para lá eu tenho que ter 2,5%. Então, obter um intervalo de confiança para o Mi seria pegar a série toda do MIMC e olhar o quantil 0,025 e aqui olhar o quantil 0,975. Então, se eu pegar o quantil 2,5 e 97,5 do MIMC todo, esses valores vai ser exatamente o intervalo de confiança, porque dentro desses valores aqui, eu vou ter 95% do total de pontos. Então, obter um estimador intervalar no MCMC nada mais é do que pegar os quantios extremos desses dados, o 2,5% e o 97,5%. Então, bastaria fazer isso. Então, é isso que a gente vai fazer aqui no R. Vou minimizar aqui esse ponto, esse gráfico, né? Então, eu vou obter um estimador intervalado, né, dessa maneira. Então, eu vou obter intervalo para os parâmetros. Então, esse intervalo aqui eu vou chamar gama, não, eu vou chamar de gama, comprimento do intervalo. Gama igual a 0,95. Então, eu quero uma confiança de 95. Então, no caso, o alfa vai ser igual a 1 menos gama. Então, fora desses 95, eu vou ter 5%.
E aí eu vou obter o limite inferior do μ e o limite superior do μ. Então, o que seria o limite inferior de confiança do μ? Seria o quantile do mu MC, alfa sobre 2. Então, seria o quantile, no caso, como o alfa é 5%, né, o limite inferior vai ser 5% sobre 2 é 2,5%. E o limite superior vai ser o quantile do mu MC todo, e o 97,5% é 1 menos alfa sobre 2. E a mesma coisa eu vou fazer para o sigma. Então, o limite inferior do sigma, o sigma 2, né? Vai ser o quantile. No caso, vai ser o quê? Agora eu vou pegar do sigma 2, né? Eu vou pegar o sigma 2 MC todo e vou ver o quantile, o alfa sobre 2 dele. Então, vai ser o quantile do sigma 2 MC, alfa sobre 2, no limite superior do sigma 2, vai ser igual ao quantile sigma 2 MC, 1 menos alfa sobre 2. Então, perceba que eu estou escrevendo aqui, se eu quisesse mudar, por exemplo, eu quero um intervalo de confiança de 99% em vez de 95%. Então, seria só mudar aqui. Em vez de 0,95, mudo para 0,99 e todo o resto aqui para baixo vai mudar para fazer um intervalo de 0,99. Se eu quisesse um intervalo de 90%, seria só mudar esse argumento aqui. Então, aí iria mudar tudo daqui para baixo para eu ter um intervalo de 90% para o μ e para o sigma 2. Então, vou mandar ele calcular esses quantias, e aí vou mandar ele imprimir aqui para a gente, né, para a gente ver qual seria o intervalo. MI, LI, sigma 2, LS, sigma 2. Vou mandar ele rodar. Aqui é para o μ, ó. Então, os valores do μ são esses dois aqui. Então, com 95% de confiança, eu posso dizer que a média lá da vazão do Rio Nilo vai estar entre esses dois valores aqui. Então, a média com 95% de confiança vai estar entre 882 e 949. E a variância? Onde que vai estar a variância? Então, com 95% de confiança, eu posso dizer que a variância desses dados vai estar entre 22.103 e 38.694. Então, dessa maneira, eu obtenho um intervalo de confiança para o sigma 2. Então, eu vou obter esse intervalo para o sigma 2. Então, obtive aqui o estimador tanto pontual quanto intervalar para os dados do Rio Nilo. Então, esse exemplo aqui que eu fiz na aula de hoje, eu posso usar para qualquer banco de dados onde os dados têm a distribuição normal. Então, se ao invés de trabalhar com os dados do Rio Nilo, eu quisesse trabalhar com outros dados, sei lá, eu tenho um banco de dados que tem distribuição normal. Seria só mudar aqui. Então, mudaria só o começo aqui, né? E aí o resto seria do mesmo jeito, né? Então, poderia mudar um pouquinho a distribuição a priori, né? Então, na verdade, a priori Por exemplo, se eu estou trabalhando com dados de temperatura, não faz sentido a minha média da priori ser 700, né? Porque temperatura é 700, é uma coisa irreal, né? Então, se eu estou trabalhando com dados de temperatura, a média da priori eu poderia colocar, sei lá, 30, 20, poderia colocar um valor mais razoável, né? Assim, para aqueles dados. Então, isso aqui é importante, né? Para cada banco de dados, eu tenho que pensar qual que seria a distribuição a priori da média que seria mais razoável para aquele banco de dados, né? Qual seria a variabilidade, talvez a temperatura, a variabilidade não precisava ser tão grande que nem está aqui, né? E o chute inicial também, né? O chute inicial, assim, o chute inicial, mesmo que seja muito ruim, uma hora ele vai acabar acertando lá para o valor correto, né? Mas o ideal seria dar um chute inicial num valor que não fosse tão absurdo, né? Mas aqui, mesmo valores bem grandes, né? O que eu quis mostrar para vocês é que mesmo com valores tão grandes, o algoritmo ele foi para um valor, assim, até que razoavelmente correto, né? Então, ele
Ele acertou. Então vocês podem fazer isso. Vocês podem fazer isso para qualquer outro banco de dados e fazer a inferência bayesiana para o Mi e para o Sigma 2. Seria até interessante comparar, né, com os estimadores da variância da inferência comum, né, da inferência clássica. Então, seria um exercício que vocês poderiam pensar em fazer nesse tipo de exercício.